Bom dia, são 9h37. Chegamos até você com imagens ao vivo da cidade de São Paulo. A capital paulista amanheceu chuvosa, mas agora o sol voltou a brilhar. Ainda tem probabilidade de pancadas de chuva no decorrer do dia. A máxima chega aos 26 graus. Direto da Central de Notícias, o convite do Papa Francisco para construir o futuro com migrantes e refugiados. Veja também o que orienta a Igreja Católica a respeito do voto. Faltam menos de 2 semanas para as eleições. E na França, católicos se mobilizam para proteger a vida e dizer não à eutanásia. Hoje tem dica cultural, um filme que mostra o valor da Santa Missa. Vamos para um rápido intervalo com imagens da capital catarinense. Em Florianópolis, céu com muitas nuvens o dia todo e termômetros entre 15 e 23 graus. O lançamento do vídeo para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado e as celebrações dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael são os destaques do nosso site de notícias. E a Mauricéia Silva fala pra gente. Bom dia, Mauri. Bom dia, Adelita. Neste domingo, 25 de setembro, a Igreja celebra o 108º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Em preparação à data, o Departamento Vaticano para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral tem promovido diversas ações comunicativas para promover não só o evento, mas também a conscientização dos povos. No vídeo lançado hoje, o Papa Francisco dá a sua contribuição e diz o seguinte: o futuro começa hoje, começa conosco. Não podemos deixar a responsabilidade das decisões para as próximas gerações. Neste ano, a data tem como tema construir o futuro com migrantes e refugiados. As comunidades que realizarem ações sobre a temática podem enviar um pequeno vídeo ou foto para mídia@migrantes-refugios.va ou acessando as redes sociais da seção Migrantes e Refugiados. Nas eleições de outubro, as Forças Armadas vão atuar em 10% dos municípios brasileiros. São mais de 500 cidades, entre elas as 10 consideradas mais violentas do país. O Francisco Coelho tem mais informações direto de Brasília. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham a Canção Nova, o Canção Nova Notícias. São 561 cidades que receberão o reforço das Forças Armadas, 48 a mais do que nas últimas eleições. Entre elas está 10 que fazem parte do grupo de 30 das cidades mais violentas do país, de acordo com o Anuário da Segurança Pública. Elas ficam principalmente nos estados da região Norte e Nordeste. Os militares vão fazer a logística e o reforço da segurança das urnas eletrônicas e dos locais de votação. As Forças Armadas já fazem isso em todas as eleições. E mudando de assunto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ocupa interinamente a presidência da República, enviou ao Ministério da Economia um plano com ideias para custear o novo piso salarial da enfermagem. O novo valor foi suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal. Entre os argumentos está o que estados e municípios, inclusive empresas privadas, não conseguiriam pagar o novo valor reajustado. Uma das ideias no Congresso Nacional é a utilização das emendas do relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto, para custear parte desses valores do reajuste da categoria de enfermagem. Mas para isso seria necessária a aprovação de uma emenda constitucional, o que pode ficar mais difícil durante o período eleitoral. E uma última notícia: começou a valer hoje a redução no preço do diesel anunciado ontem pela Petrobras. A redução foi de 30 centavos para o valor repassado às distribuidoras. O valor para o consumidor final vai depender
depender de cada estado e também de cada estabelecimento comercial, os postos de combustíveis. A Petrobras informou que a redução obedece à variação do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo. Obrigada, Francisco. Faltam menos de 2 semanas para as eleições e veja o que a Igreja Católica orienta a respeito do voto. Desde 1991, com a publicação da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII sobre a questão social até os dias de hoje, a Igreja Católica tem orientado seus fiéis a participarem da construção de uma sociedade justa. A participação da vida política não é só um direito, mas um dever de cidadania para garantir a permanência da democracia. Há centésimos anos, uma carta encíclica do Papa João Paulo II, promulgada em maio de 1991, diz: toda a democracia deve ser participativa. Isso significa para a sociedade um direito de ser informada, ouvida e envolvida no processo eleitoral. Quando a gente tem consciência dos grandes princípios que devem nortear e que norteiam a doutrina social da igreja, a gente começa a votar melhor, porque a gente começa a olhar as propostas dos candidatos, a gente começa a olhar o candidato, mas começa a olhar o candidato num todo, suas propostas, as ideologias que estão por detrás. O Papa Francisco, em algumas de suas falas, convoca os cristãos a exercerem seu papel de cidadão, como protagonistas contra e toda qualquer forma de corrupção. Que em política não há dogmas e que cada um pode seguir a sua consciência bem formada. É uma consciência que foi educada na boa doutrina, nos bons costumes. A igreja quer promover a boa política, a igreja quer que os políticos verdadeiramente sejam homens que ajudem a construir uma sociedade à altura de Deus e da grandeza da dignidade humana. A chuva ganha força novamente sobre o estado de São Paulo. Na quinta-feira, quando começa a primavera, tem previsão de tempestades na região sul, centro-oeste e em parte do sudeste. Vamos conferir a previsão do tempo. Toda a área em azul do mapa estará sob alerta de chuva forte e intensa, passando pelo Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, litoral nordestino, São Paulo, Rio de Janeiro e oeste e sul de Minas Gerais, além de áreas dos estados da região sul. O volume de chuva chega a 20 milímetros no Mato Grosso, 16 em Goiás e 12 milímetros na faixa litorânea de São Paulo. As máximas estarão amenas em Porto Alegre, 20 graus, e 26 graus na capital paulista. Por causa do tempo instável, as mínimas deixarão um dia fresco, com 13 graus em Porto Alegre e 14 em Belo Horizonte. A seguir, bispos da França se posicionam a favor da vida. Voltamos em 2 minutos. Vamos ver agora como fica o tempo em Brasília. No Distrito Federal vai ter sol com aumento de nuvens agora pela manhã e pancadas de chuva à tarde. Os termômetros ficam entre 20 e 31 graus. CN Notícias está de volta. A passagem do furacão Fiona na América Central e a visita do enviado do Papa à Ucrânia estão entre os destaques internacionais de hoje. De Maria a Fiona, pesadelo de furacões se repete em Porto Rico. A notícia destaque do El País. Há 5 anos, o furacão Maria destruía a rede elétrica, causando um grande apagão. Agora, o pesadelo se repete. Mais de 1 milhão de pessoas permanecem sem eletricidade e mais de 800 mil sem água potável após a passagem do furacão Fiona, que atingiu a costa do país na tarde de domingo. O italiano Avvenire dá destaque a Mianmar e afirma: invasão do governo a uma escola deixa 13 mortos, pelo menos 11 são crianças. Helicópteros da junta militar metralharam uma escola de um mosteiro budista por 1 hora, sob a alegação de que no local havia rebeldes escondidos.
Isso foi relatado por um administrador do Instituto e por um trabalhador humanitário. A Unicef confirmou o ataque aéreo de fogo indiscriminado em áreas de civis no último dia 16. A Unicef confirmou o ataque aéreo de fogo indiscriminado em áreas de civis no último dia 16. Cardeal Krajewski em Izium, onde a guerra não conhece a piedade. Esse é destaque do Vatican News. O cardeal polonês, enviado pelo Papa pela 4ª vez à Ucrânia, rezou diante dos muitos corpos enterrados em valas comuns. O cardeal pôde ver os muitos jovens ucranianos que delicadamente cavavam a terra para dar uma sepultura digna às vítimas da guerra. Dias atrás, o cardeal Konrad Krajewski foi atingido por tiros e saiu ileso enquanto entregava ajuda humanitária. Na França, católicos estão se mobilizando para proteger o país de uma lei que tenta legalizar a eutanásia. As informações com o padre Éder Pires. Aqui na França, a Conferência dos Bispos reafirmaram a posição da Igreja a favor da vida. Eles defendem uma ajuda ativa à vida e não uma ajuda ativa à morte. Eles pedem para que nenhuma questão seja tratada sob pressão e declararam a necessidade de uma melhor compreensão e desenvolvimento aos cuidados paliativos. Em um artigo publicado no jornal Le Monde, o texto referente à posição dos bispos franceses é uma resposta ao Comitê Consultivo de Ética francês, que pela primeira vez desde a sua criação nos anos 80 mudou sua postura em relação à eutanásia. O comitê declarou a possibilidade de uma ajuda ativa à morte, expressão utilizada para substituir o termo eutanásia. Os bispos alertam que a necessidade de grande maioria dos enfermos é de serem considerados, respeitados, ajudados, acompanhados e não abandonados. O sofrimento dessas pessoas deve ser aliviado, mas isso deve ser feito através de uma relação de proximidade e cuidado. Os bispos destacaram que desde muitas décadas, um equilíbrio progressivo foi sendo encontrado no país para promover os cuidados paliativos e que este caminho é a escola que deve servir de referência neste momento, pois ela mostra o patrimônio ético da França. Por fim, os bispos declararam que a questão do fim da vida é uma questão sensível e delicada, e ela não pode ser tratada sob pressão, e que se faz necessário um caminho de escuta autêntico e democrático. Na semana passada, o Papa Francisco comentou o assunto durante o voo de retorno de sua viagem ao Cazaquistão. A respeito da eutanásia, afirmou: matar não é humano, ponto final. Padre Éder Pires de Toulon, na França, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Agora a gente muda de assunto. No Museu de Arte Sacra do Brasil, acontece até o final de outubro a exposição Te Deum, que recorda o ato litúrgico realizado na antiga Sé diante da chegada de Dom Pedro a São Paulo. A Aline Merce está por lá e conta pra gente. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita, esse ambiente que eu tô aqui, ele é inspirado, inclusive, na Sé do século XVIII. E a gente vai entender um pouquinho mais dessa exposição com o João Rossi, que é restaurador e conservador aqui do museu e também curador dessa exposição Te Deum. Bom dia, João. O que as pessoas podem ver nessa exposição? Bom dia. A exposição, nós recriamos um ambiente da antiga Catedral da Sé para fazer uma volta ao passado, quando Dom Pedro I, ainda príncipe regente, chega à cidade de São Paulo em 1822 e é recebido na Igreja da Sé. Na exposição, nós recolhemos muito material que pertenceu à antiga Sé, como imaginária, prataria, alfaias, e compomos um ambiente para que o visitante tenha mais ou menos a mesma visão que o príncipe regente teve quando foi recebido na igreja. Prataria de meados do século XVIII e século XIX compõe aí essa mostra, além de outros objetos que fazem uma volta ao passado, uma volta ao Brasil no início do seu período imperial. Perfeito. A gente tem aqui até o altar inspirado no que era da época. Sim, nós recriamos de maneira menor o altar da antiga Sé para sustentar aí os objetos litúrgicos que estavam na cerimônia que Dom Pedro presenciou. As pessoas estão ouvindo devagar, assim, baixinho, mas estão ouvindo. O que é essas músicas que ficam tocando aqui? São dois sons diferentes. No externo da exposição, o som de sinos, que compõe aí a chamada, a alegria de estar recebendo uma autoridade civil importante
no momento para São Paulo e para todo o Brasil, e no interior da exposição uma sucessão de Te Deums, né, que foram executados aí na catedral durante essa visita. Então o visitante ele pode estar nesse ambiente da Igreja da Sé. Muito obrigada, João. E a exposição, Adelita, para quem quiser vir ver, ela fica aqui no Museu de Arte Sacra de São Paulo, na Avenida Tiradentes, até o final de outubro. Essa é a previsão inicial. E olha, dá para se sentir realmente numa Sé do século XVIII. Inclusive, a nossa iluminação está forte aqui, mas ele fica com uma iluminação como se fossem de velas, que seria da época, né? Então, uma experiência muito rica. Voltamos aos estúdios. E a seguir, um filme que fala sobre o valor da Santa Missa. A gente vai agora para um rápido intervalo. Veja como está o tempo em Maceió. Na capital de Alagoas, pode ter chuva agora pela manhã. À tarde, as nuvens diminuem. A máxima chega aos 29 graus. Você sabia que, além do luto causado pela morte de uma pessoa querida, as crianças também passam por outros tipos de luto? Mudanças de escola, cidade ou casa, fim de amizades e a passagem da infância para a adolescência são alguns deles. Nós conversamos com uma psicóloga que nos ajuda a entender como lidar com isso. Quando a gente fala de luto, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o luto é a elaboração de perdas. Naturalmente, desde o nosso nascimento, a gente está elaborando perdas. Eu perco a barriga da mãe, eu estava mamando no seio da mamãe, depois eu perco. Então, o processo da vida é um processo constante de elaboração de perdas. Entretanto, quando a gente olha para a criança, a gente às vezes não percebe que ela está constantemente elaborando pequenas perdas. Inclusive, às vezes, quando alguém da família falece, quando o avô, uma tia, a gente acha que aquela criança não precisa ser cuidada, não precisa ser olhada diante desta perda. Mas, pelo contrário, ela precisa ser muito cuidada e muito olhada, porque ela já está vivendo grandes elaborações de perdas do seu dia a dia. E quando vem uma perda mais significativa, como alguém de afeto importante na vida dela, a gente precisa ajudar. A gente ajuda uma criança primeiro com concretude, ou seja, tentando ajudar esta criança a encontrar no concreto da sua vida como ela vai manter vivo aquela figura da qual saiu. Então, um avô, as coisas que ela aprendeu do avô vai se manter viva dentro dela. E assim sucessivamente. Na Terra Santa, uma tradição que se renova há mais de 800 anos. Os frades franciscanos têm a missão de cuidar dos lugares santos. Direto da Terra Santa, a Cristiane Monteiro traz os detalhes. A procissão das luzes, que acontece todos os sábados na Basílica da Anunciação, teve um momento particularmente significativo. Padre Bruno Varriano, no final da oração, fez um agradecimento aos freis que fizeram parte da Casa Fraterna no Convento de Nazaré e agradeceu também às congregações religiosas e às novas comunidades que ajudam no santuário nos diversos serviços pastorais. Com muita alegria eu parto, com a palavra de Deus em mãos, deste lugar onde o Verbo se fez carne, e com esta mesma alegria acolho o novo guardião que agora inicia a sua missão sob a proteção da Virgem Maria e de São José. Por isso acolhemos neste momento o Padre Wojciech, que inicia seu ministério como guardião e reitor da Basílica da Anunciação. Dessa forma, Padre Bruno lhe passou o manto das solenes celebrações e o novo guardião prosseguiu em procissão com o ícone da Anunciação para abençoar os fiéis presentes na Basílica. Há mais de 800 anos foi dada aos franciscanos a permissão de cuidar da maior parte dos lugares sagrados da Terra Santa, uma presença feita com espírito missionário, de serviço e obediência. Ave, Ave, Ave Maria.
Chega neste mês aos cinemas da América Latina um filme diferente, que mostra o valor da missa. Vamos saber mais detalhes com a Luz Torres. Bom dia! Bom dia a você e a todos. O filme com tom documental chama-se Um Beijo de Deus. A obra tem como protagonista o Pietro Sarubi, ator que interpretou Barrabás no filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Destaque para a trilha sonora que vai ter músicas do tenor Andrea Bocelli. De acordo com os produtores, o objetivo é ajudar os cristãos a se apaixonarem pela missa e pela Eucaristia. A produção mostra o processo e toda a profundidade da Santa Missa. Com certeza, o filme vai atrair especialmente os catequistas, pois pode ser usado como instrumento para ajudar crianças, jovens e até adultos a compreender melhor o valor da liturgia. Ainda neste mês de setembro, o lançamento do filme acontece em vários países da América Latina e América Central, como Nicarágua, México, Honduras, Guatemala e Uruguai. De Assunção, no Paraguai, Luz Torres para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E com essa bela dica, nós ficamos por aqui. Encerramos hoje com imagens de Curitiba. Um grande abraço e até amanhã.